catarinense percorre o caminho de Santiago de Compostela. Prefeita de Anitápolis busca recursos em Brasília para reconstruir a cidade. Fazer racha é crime. Está no ar a revista Premier News. Já está disponível no site da Receita Federal a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2022. O pagamento será feito na próxima terça-feira, dia 31 de maio, ou seja, no mesmo dia que termina o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda. Fazer uma caminhada de 313 quilômetros em 14 dias. Este foi o objetivo do repórter fotográfico Glaicon Covre ao sair do Brasil e, a partir da Espanha, percorrer o caminho de Santiago de Compostela. Esta é uma das maiores peregrinações católicas do mundo, que teve origem com um rei em busca dos restos mortais do apóstolo Tiago. O percurso foi concluído na última segunda-feira. Nós conseguimos contato com o Glaicon Covre ainda durante a caminhada e ele nos fala agora sobre as impressões desta jornada. Sou o Glaicon, boa tarde. Aqui, pelo menos é boa tarde, né? Aqui na Galícia, na Espanha. Estou em Melide, uma cidade razoavelmente porte médio para os padrões da Espanha, mas é uma cidade interior, fica na região da Galícia. E ela fica próximo já a Corunha, onde que fica Santiago de Compostela. Eu estou fazendo esse caminho já, estou na 10ª etapa. São 12 etapas, faltam 2 até chegar em Santiago de Compostela, né? São etapas que vêm vindo, que eu sigo o caminho primitivo, que é o primeiro caminho utilizado pelos peregrinos já no século VIII, século IX, 912, e começaram a fazer peregrinação através do rei Afonso II. E este rei veio em busca dos restos mortais depois de um sonho de uns dos aldeões lá, que teve um sonho do local onde que estava enterrados os restos mortais de Santiago de Compostela. E ele veio seguindo e ficou sabendo que era a descoberta deste local, né? E ele veio para participar dessa primeira peregrinação. Um rei católico, cristão. E eu vim fazer essa caminhada, agora faltam 2 etapas, de Melide eu vou a Pedroso e de Pedroso a Santiago de Compostela. Hoje aqui na Espanha é sábado, agora são 3h30 da tarde. E essa jornada foi muito já movimentada dentro de mim, já há mais de 30 anos, né, que eu penso nessa jornada, em fazer esse trabalho. Ele de início era só uma jornada de trabalho de peregrinação, mas depois ela se tornou uma questão espiritual também, porque eu sempre buscando espiritualidade, movimento interior, minha descoberta. Mas quando chega na jornada, ela é espiritual, mas ao mesmo tempo ela também é de busca exterior, é de onde tu vai superando teus medos, vai superando tu vai te transformando, né? Ao longo da jornada tu vai te transformando, ao longo do caminho tu vai todo dia vendo coisas novas acontecendo contigo e tu vai perder o medo sobre todos os aspectos da tua vida, né? Isso tudo vai se expondo para ti, tu vai pensando sobre cada etapa, cada parte do teu caminho, tu vai participando da tua vida interior. E tu vai te interiorizando, isso vai te trazendo informações novas a teu respeito. E tu vai buscando transformar, né? Porque tu vê que várias questões tuas não eram apropriadas para te viver, para te levar adiante. E esse caminho faz com que nós consigamos atingir esse objetivo, pelo menos quem busca, né? Buscar esse objetivo de vencer o seu interior mesmo, vencer si próprio. É uma jornada de resiliência. Eu acabei de chegar aqui na praça de Santiago de Compostela. Ao fundo vocês estão observando a igreja. Vários outros peregrinos também estão chegando neste momento. Hoje é dia 23 de maio, né, de 2022. Aqui foi o momento em que chego, depois de 12 etapas de caminhada, numa jornada que começou em Oviedo, na Espanha, um caminho primitivo. É um caminho
primeiro caminho, né, que foi feito pelo rei Afonso II. Este caminho desde então, desde 792, ele vem sendo trilhado por vários outros peregrinos, né? A partir de que o rei ficou sabendo, através do sonho de um aldeão, de que os restos mortais de Santiago de Compostela estavam nesta catedral, era uma outra igreja, né? Ela foi, depois, ao longo do tempo, ela foi sendo transformada e se transformou nesse monumental empreendimento da humanidade, né? Uma catedral extremamente punjante, gigante, extremamente grande, muito grande mesmo. E esta catedral, desde a época de que ela foi sendo edificada, em 792, a partir de então, as peregrinações foram acontecendo. Começou pelo Oviedo, pelo rei Afonso II, e depois foi se popularizando, vindo de outros caminhos. Hoje um europeu, ele caminha a partir da sua casa, né? Porque ele faz o caminho a partir da sua casa. São tantos os caminhos hoje que se movimentam em direção a Santiago de Compostela, essa peregrinação religiosa, né? E ela faz com que todos então acabam caminhando a partir de sua casa. Mas existem vários caminhos, existem caminhos principais que partem de Portugal, partem de Cádiz, partem da França, de Saint-Jean-de-Pierre-de-Port, passa pelos Pirineus. Esse de Oviedo primitivo foi que eu fiz. E esse caminho agora traz uma certeza de que é possível a gente conseguir tudo que a gente quer, né? Porque é difícil fazer um caminho, sabe? É difícil tu traçar uma jornada assim, longe da sua casa, não é tão simples assim não. Mas é possível, é plenamente possível. Assim qualquer desafio nas nossas vidas, né? Às vezes esses desafios parecem tão difíceis, mas quando tu te propõe ele, tu cria foco, tu dá foco. Vou resolver essa situação, vou resolver essa questão, vou vencer esse desafio. E aí tu te determina isso, e tu vai planejando, faz algum planejamento e vai adiante. A segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19 já está disponível para as pessoas com 60 anos ou mais. Em São José, a vacinação é realizada nas unidades básicas de saúde. Para receber a quarta dose, como também é chamado este reforço, é necessário apresentar um documento com foto e respeitar os 4 meses de intervalo com a terceira dose. Está acelerado o ritmo de recuperação dos estragos em Anitápolis. A afirmação é da prefeita Solange Bach, que está em Brasília em busca de recursos. Prefeita, muito obrigado por nos atender mais uma vez. E como está a viagem aí? A senhora já entrou em contato com as autoridades? Boa tarde, Léo. Sim, hoje de manhã tivemos uma visita no Ministério do Turismo, né, onde a gente já solicitou o recurso para principalmente a reconstrução do nosso ponto turístico, que é a Cachoeira da Usina. Amanhã a gente participa de um fórum parlamentar com a Secretária Nacional da Defesa Civil, onde a gente também vai buscar mostrar a situação do município e buscar os recursos para reconstrução. E esses recursos, a senhora está pensando em valores, em quanto, como é? O que precisa exatamente para essa reconstrução? Na verdade, a gente tem um levantamento estimativo, né? Principalmente pontes que foram danificadas ou totalmente destruídas, é mais de 5 milhões. Tem a questão das estradas, que a gente solicitou uma ajuda de custo para o Estado de 1 milhão para a questão de hora-máquina e manutenção da frota e combustível. E tem também a questão de muros, que a gente vai precisar reconstruir alguma coisa, refazer também, né? Mas a senhora não imagina o estimativo em valores assim? De tudo que foi levantado, a questão do prejuízo, são mais de 50 milhões. A parte agrícola sofreu muito prejuízo? Sim, tivemos prejuízo, sim. Pessoal, produtores de leite, de aves, hortaliças, né? Tem praticamente pessoas que têm gado, né? Gado leiteiro ou gado de corte, atingiu algumas plantações também, as pastagens, queijo. E nessa primeira conversa que a senhora teve pela manhã, já teve algum resultado, algum aceno positivo ou alguma coisa que possa trazer um pouco mais de alento ao município?
Nessa parte de hoje, na parte da manhã foi na Secretaria de Turismo. Agora à tarde a gente tem uma reunião marcada também na FUNASA. Na parte da manhã teve uma sinalização positiva, sim. Estive junto com a prefeita Cleci, estou junto com ela. Estou aproveitando a agenda dela para a gente estar fazendo essa solicitação dos recursos. E me diz uma coisa, prefeita, a questão da rodovia de acesso, ela foi liberada, ela está ainda precária ou vai precisar de reparos? A nossa SC, na verdade, ela já vinha necessitando de reparos, né? Tem uma solicitação, principalmente de um ponto na SC, na parte pavimentada, que é uma elevação, né, do asfalto, que já tinha sido solicitado e com as chuvas acabou piorando bastante esse ponto. Mas já tem a sinalização do Estado que eles estão indo solucionar essa questão do asfalto, né? E, infelizmente, a parte não pavimentada, que é em direção a Santa Rosa de Lima, foi lançado o edital, né? Teve a licitação, porém não teve empresa, a licitação deu deserta, né? Por não ter nenhuma empresa com interesse na obra. Deixa eu voltar à questão da população em si, do pessoal da área rural. Existe alguma possibilidade dessas pessoas atingidas, desses produtores rurais, conseguir algum empréstimo, algum recurso para que possa minimizar a situação? Na verdade, tem no Estado, né, o Recomeça, e também assim que for homologado aqui no governo federal a situação, também tem outras linhas de crédito, tem a questão de pessoas da cidade que podem solicitar o FGTS, mas no Estado também já tem algumas linhas do Santa Catarina Recomeça, que pode ser acessado pelas pessoas, pelas empresas, para estar pedindo algum recurso com um juro menor, com alguma taxa de juro um pouco melhor e com prazo também. Esta homologação que a senhora se referiu agora, é do estado de emergência? Ele ainda não foi homologado? No Estado foi homologado e agora a gente precisa que seja reconhecido aqui na Defesa Civil Nacional. E já existe alguma possibilidade ou alguma previsão para isso? Sim, já a gente acreditamos que com a nossa conversa de amanhã seja um passo a mais para esse reconhecimento. São situações bem burocráticas, mas a gente já cumpriu todos os pedidos, né, solicitados. Teve algum ajuste, teve ajuste também, então eles analisam, só depois de estar tudo ok, que eles fazem esse reconhecimento. Prefeita, muito obrigado pela sua atenção e que os resultados aí sejam bastante promissores. Obrigada, Léo, obrigado mais uma vez por dar esse espaço para a gente estar informando a nossa população também. E depois do intervalo você assiste a uma entrevista sobre o trabalho do PROERD, que completa 24 anos de combate às drogas. Um instante só. Todos os dias, milhares de pessoas precisam de socorro. Ainda bem que os nossos heróis estão sempre a postos. Para ser um deles, você não precisa ter superpoderes. Só precisa ter iniciativa. Cada voluntário é um herói. Procure o Hemosk e doe sangue. Estamos de volta com a revista Premier News. Pois é, os rachas nas ruas da Grande Florianópolis voltaram a ocupar as manchetes dos noticiários. Nós vamos conversar agora com o coordenador metropolitano da Associação dos Usuários de Rodovias Estaduais, o advogado Diógenes Teles da Fonseca, a quem a gente já agradece a disposição de participar do programa. Doutor, esses rachas, eu vou fazer uma pergunta simples e objetiva. Esses rachas são considerados crimes ou acidentes? É um crime
que é um crime de ordem penal, né? Está infringindo o Código Penal, e também é uma infração de trânsito gravíssima que é respondido em âmbito administrativo pelo Estado. Essa questão desses rachas e do excesso de velocidades, no caso das ruas, nos centros urbanos, que é o caso da onde o senhor atua mais diretamente, está faltando consciência de quem dirige, me parece que está, consciência de quem dirige, ou muito mais fiscalização para que os usuários possam ter segurança quando estão numa via pública? Olha, é difícil a gente poder afirmar, mas de fato, quando há uma conscientização, uma educação do condutor, situações como essas são evitadas. Também existe a condição de se evitar ou, de alguma forma, inibir quando há um nível de fiscalização um pouco maior. Recentemente a gente teve uma situação que ocorreu na semana passada aqui em Florianópolis, né? Segundo os moradores da região, existe uma prática reiterada ali e há muito tempo naquela localidade não existe uma fiscalização a nível de pardal, radar, enfim, para de alguma forma inibir esse tipo de acontecimento. Mas quanto mais fiscalização, em tese, vai inibir ou identificar os possíveis infratores. Quando eu liguei para o senhor para que a gente pudesse agendar esta entrevista, nós conversamos rapidamente sobre, e o senhor acabou de citar uma das denominações aí da história da multa e tudo mais, a diferença do crime e do processo administrativo. O motorista sofre processo administrativo. Qual é a diferença disso? Vamos explicar claramente para o telespectador, porque aparentemente situações como esta têm gerado a impressão de que fica impune. É complicado a gente opinar, né? Mas as consequências que trazem um crime, a pessoa vai responder um processo criminal, né? Quando há um crime no âmbito do Código Penal, infringência do Código Penal, a pessoa vai responder, havendo ali uma investigação, onde ela vai poder apresentar defesa, com contraditório e tudo mais, ela vai responder um processo crime, né? E se for condenada, enfim, vai pagar a pena que é previsto em lei. Além dessa questão penal, quando há uma infringência, se ao mesmo tempo houver infringência ao Código de Trânsito, a pessoa também vai ser autuada, aí é o Estado, né, que faz essa autuação. Pode ser a depender do tipo de infringência no Código Penal, no Código de Trânsito, vai ser uma infringência leve, grave ou gravíssima. E nesse âmbito, ela pode ter que pagar multa, receber pontos, e dependendo da reincidência, da quantidade de pontos ou do tipo de infringência, se for muito grave, ela pode vir a sofrer um processo de suspensão da sua carteira de CNH, enfim. Aí o Código de Trânsito, ele traz, cada caso, um tipo específico de atuação nesse caso. Diferente do doloso, no caso, aproveitando o exemplo que o senhor acabou de citar de que houve morte naquele racha, e que foi dito Sim. que foi racha, enfim, ali já passa a ser crime penal. É essa a diferença? Exato. Ali, na verdade, houve um óbito, né? Eu desconheço ali, não estou a par dos fatos, o que a gente sabe é o que é noticiado na imprensa. As informações que eu tive, a polícia conseguiu já identificar o condutor,
e a polícia, a princípio, está indiciando, enfim, a investigação, ainda está em fase de investigação, e verificou que houve um homicídio ali, né? Por conta, a pessoa assumiu o risco ali de fazer racha em via pública. O entendimento inicial da polícia é que ocorreu o homicídio. Então, já houve de fato uma infringência ao Código Penal e o condutor está respondendo criminalmente pelo seu ato. Doutor, uma coisa, o senhor, talvez a pergunta que eu lhe faça agora não esteja dentro da área de atuação como o coordenador metropolitano da URESC, mas eu sei que o senhor é advogado, então me permito perguntar. O senhor não é obrigado a responder, é claro, mas as leis não estão muito brandas? De qual leis você se refere? Quando a lei que rege o cidadão, que entra dentro pega o volante de um carro, põe o pé no acelerador e sai andando. Sim, entendo. A questão aqui, existe uma série de questões que envolvem um processo crime e que envolve um processo de suspensão ou cassação, né, de uma CNH. A gente, como cidadão, nós como cidadãos, né, ficamos à mercê, muitas vezes, de condutas como essa de racha em via pública, entre outros, e muitas vezes não vemos consequências, né? O que eu vejo, assim, a lei de trânsito, ela merece uma atenção melhor quanto a essas condutas de infratores, né? Ela poderia, dentro do limite do possível, respeitando o que determina a nossa Constituição, ela poderia ser um pouquinho melhorada, um pouquinho melhor ajustada, poderia prever alguns outros mecanismos. Eu acho que a palavra que a gente pode utilizar aqui, dentro do nosso âmbito, melhor atualizada. Na minha opinião, eu acho que sempre pode melhorar, né? Mas eu não posso afirmar que chega a ser branda. Existe uma consequência, existe um procedimento, e muitas vezes, a maioria das vezes, as pessoas são punidas. Mas, do ponto de vista do dano feito, nós aqui, como cidadãos, ficamos com um entendimento que não parece ser o bastante, muitas vezes. Então, eu acho que ela tem que ser melhor discutida. Essa é a verdade. Doutor, o nosso assunto é longo, mas o nosso tempo é mais curto. Nós agradecemos a sua presença e, para encerrar, o senhor poderia nos dar, por exemplo, algum endereço de site ou rede social para quem tiver mais curiosidade ou tiver mais interesse de conversar com a Associação dos Usuários das Rodovias Estaduais. E aproveito para agradecer a sua presença. Imagina, eu agradeço a oportunidade. Nossa associação está presente nas redes sociais, Facebook. Basta, né, uma pesquisa ali da AURESC, e nós estamos à disposição, sempre no intuito de buscar o melhor para os nossos usuários e para a nossa sociedade. Foi derrubada a decisão que autorizava o funcionamento do posto de combustíveis em Jaraguá do Sul sem a necessidade de frentistas. O despacho do Tribunal Regional Federal em Porto Alegre foi divulgado no último sábado, após a solicitação da Advocacia Geral da União, que alegou risco à saúde pública, à segurança e à ordem administrativa. E nós vamos conversar agora sobre um assunto dos mais importantes e de um programa dos mais interessantes, é o PROERD, o Programa Educacional de Resistência às Drogas. Ele é realizado pela Polícia Militar de Santa Catarina.
E nós vamos conversar com a instrutora do PROERD, uma das instrutoras, a Cabo Marina, que também trabalha na Secretaria de Programas Institucionais da Polícia Militar. Cabo Marina, muito obrigado por participar do programa. Agradeço pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o PROERD. Então vamos lá. O programa do PROERD, para quem não conhece, é exatamente o que, num resumo? O PROERD, então, como o senhor falou, né, é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. É um programa institucional da Polícia Militar de Santa Catarina, ou seja, somente a Polícia Militar de Santa Catarina e os nossos policiais militares habilitados estados, né, porque para ser um policial do PROERD, o policial ele passa por todo um treinamento, uma capacitação, por provas, e depois um estágio, para aí sim ele aplicar o programa nas escolas. Então, esse policial militar ele vai até as escolas e aplica os nossos currículos do PROERD para a educação infantil, para o 5º ano, 7º ano, e também em algumas regiões o PROERD faz, são alguns currículos, né, que o PROERD trata, e esses currículos sempre abordando a questão de drogas. A gente traz informações sobre drogas, só que hoje o PROERD ele tem um foco um pouco diferente, né? A gente traz informações para as crianças e adolescentes para que elas façam as escolhas delas no futuro, elas percebam a importância de fazer boas escolhas, fortalecendo valores, ética, falando um pouco sobre bullying, sobre empatia. Então, assim, sobre umas informações sobre drogas, que são importantes, mas a gente faz todo esse trabalho da importância de fazer escolhas boas, né, para as crianças e adolescentes, e serem bons cidadãos. É exatamente aí, Cabo Marina, que deve morar, ou que deve ser a raiz do problema quando não há essas escolhas, quando não existem essas escolhas boas. Ou seja, um bom caminho, sim, ninguém vai chegar às drogas, né? Mas deixa eu te fazer o seguinte, hoje a garotada está mais fácil, o acesso para que vocês consigam esse trabalho está mais fácil ou está muito difícil? O PROERD ele já está há 24 anos em Santa Catarina, então já é um programa bem consolidado. Então, com isso, a gente tem uma abertura bem legal com as escolas, um acesso bem interessante com as escolas solicitam os programas e as crianças e famílias esperam bastante pelo PROERD, né? Eles perguntam, eles pedem, então a grande maioria que já conhece o PROERD, as famílias e as crianças e adolescentes, eles acham interessante, ficam ansiosos para ter, né? Até porque ficam curiosos para saber o que o policial vai falar em sala de aula, né? O que esse policial vai trazer para mim. E nós temos uma abertura bem interessante. Claro que nem sempre é fácil falar com adolescentes, com crianças, tem os seus desafios, como qualquer papel que a gente vai exercer, mas é muito gratificante. E deve ser mesmo, porque a partir do princípio de que está na PM, tem que estar nas ruas combatendo o tráfico de drogas e todas as consequências que ele traz, de repente conversar com criança falando sobre o oposto deve ser um trabalho bastante interessante. Sim, né? São dois papéis que a Polícia Militar ela tem que exercer, né? Tanto a prevenção quanto a repressão. Então, nós, nas diversas funções do policial militar, a gente trabalha para um objetivo único, que é uma sociedade mais segura, uma comunidade sem drogas. Então, tanto a prevenção quanto a repressão, elas são importantes para que a gente tenha uma sociedade mais segura. Claro que o PROERD parte do princípio que, fazendo esse trabalho de prevenção, levando essas informações e capacitando esses jovens, a gente tenha uma diminuição do papel da repressão que nós teríamos que fazer depois como polícia militar, como o nosso outro papel, né? Então, nós buscamos prevenir para que a gente não precise depois reprimir de alguma forma esses jovens por escolhas que eles venham a fazer que não sejam tão boas. Então, esse é o princípio.
agir antes que aconteça esse tipo de coisa. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta assim, já que é nas escolas, enfim, o ProERD vai às escolas ou solicita, ou as escolas solicitam ao ProERD essa conversa com as crianças, com os alunos? Acho que tivemos um pequeno probleminha. Geralmente, os diretores e administradores das... Pode colocar, estamos te ouvindo agora. Tá. Geralmente, os diretores e administradores das escolas, eles fazem contato com os batalhões mais próximos para que o policial do ProERD vá até a escola, ou questionando se o ProERD poderia acontecer naquela escola, né? Geralmente é assim. Em algumas outras regiões já existe uma parceria entre os instrutores do ProERD e as escolas, e aí os instrutores, fazendo o seu planejamento, vão até a escola, participam de reuniões, então depende um pouco, mas geralmente as escolas buscam os batalhões e questionam sobre o ProERD para que possa acontecer. Isto acontece apenas nas escolas públicas ou a rede privada também recebe a visita dos instrutores do ProERD? Escolas públicas e particulares também, né? Então a gente também busca ver se consegue atender toda a região, quantas escolas aquele instrutor consegue atender, porque no estado de Santa Catarina a gente tem uma média de 370 instrutores do ProERD, policiais instrutores do ProERD, distribuídos no estado. Então tem algumas regiões que nós conseguimos atender 100% das escolas públicas e particulares. Tem algumas regiões que não, por conta do efetivo, que não consegue atender todas. Então tem alguns critérios que utiliza, questão de criminalidade, aonde precisaria mais a presença do policial, de repente aquelas áreas que tem aquelas áreas de risco, em comunidades que de repente necessita da presença da polícia também, né? Aquelas escolas que às vezes são um pouco mais carentes. Então tem alguns critérios ali que são utilizados pela Polícia Militar, pelos comandos das regiões, pelos instrutores, para atender melhor cada região. Cabo Marina, muito obrigado pela participação. O programa, infelizmente, nosso tempo terminou, mas uma outra oportunidade a gente conversa ainda um punhado a mais sobre esse programa, muito interessante. Sim. Eu agradeço pela oportunidade que vocês abriram para a gente falar um pouquinho sobre o ProERD. Estamos à disposição aqui na Secretaria de Programas Institucionais, para quem quiser conversar um pouco sobre o ProERD e os demais programas institucionais. E agradeço a você, Léo, também, por ter aberto esse de conversar sobre isso, sobre prevenção. Muito obrigado a você mais uma vez. E a revista Premier termina agora, mas volta na próxima edição. Até lá e tchau, tchau.